A névoa densa pairava sobre as colinas de Eldória, um reino esquecido nas bordas do Império das Sombras, onde as florestas antigas sussurravam segredos de criaturas que os humanos temiam nomear. As árvores, retorcidas como garras de um deus esquecido, erguiam-se altas, suas folhas escuras filtrando a luz pálida da lua crescente. O ar carregava o cheiro úmido de terra remexida e o eco distante de uivos que faziam os aldeões trancarem suas portas ao anoitecer. Eldória não era um lugar para os fracos. Era um labirinto de castelos em ruínas e vilarejos isolados, onde a escravidão ainda ecoava as antigas leis dos senhores feudais, e os lobisomens, aqueles seres amaldiçoados pela lua, eram caçados como pragas. Lyra, uma jovem de 20 e poucos anos, arrastava-se pela trilha lamacenta que levava à borda da floresta proibida. Seu ventre, inchado pela gravidez de 7 meses, a fazia ofegar a cada passo. As correntes invisíveis da escravidão pesavam mais que o ferro que outrora prendia seus pulsos. Agora era o medo que a acorrentava. Vendida aos 20 anos para a casa de Vorath, uma família nobre que governava as terras com punho de ferro, Lyra servira como criada, cozinheira, e nas noites sombrias como alívio para os caprichos do patriarca. Mas o filho que carregava não era dele. Era de um amor fugaz, um rapaz fugitivo que desaparecera nas sombras da floresta, deixando-a com nada além de um segredo que crescia em seu útero. A gravidez a salvara da pior das violências, pelo menos por enquanto. Vorath, um homem de olhos frios como o aço, via nela uma utilidade passageira. Cuide da barriga até o parto, rosnara ele uma vez, e talvez eu venda a criança para os mercadores do sul. Lyra tremia só de pensar nisso. Seu filho seria livre, custasse o que custasse. Foi por isso que naquela noite chuvosa, ela fugira do castelo de pedra cinzenta que se erguia como uma sentinela sombria sobre o vale. A chuva fina caía como lágrimas do céu, encharcando seu vestido rasgado de linho que se colava à pele pálida e marcada por cicatrizes antigas. A floresta proibida era um lugar de lendas. Diziam que ali vivia a Alcateia Eterna, um clã de lobisomens descendentes de uma antiga maldição élfica, amaldiçoados a vagar entre homem e besta. Tratados esquecidos, selados com sangue em pergaminhos amarelados, outrora garantiam uma trégua frágil entre humanos e criaturas. Mas a fome e o medo haviam rompido esses pactos. Caçadores, pagos pelos nobres como Vorath, invadiam as matas com armadilhas de prata e flechas envenenadas, matando filhotes para colgar suas peles nas muralhas como troféus. Lyra parou ao ouvir um ganido agudo, fraco e desesperado, vindo das sombras à sua frente. Seu coração acelerou. Ela se agachou, ignorando a dor que subia pelas costas, e afastou os galhos úmidos. Ali, encolhido contra uma raiz exposta, estava um filhote de lobo. Não um animal comum, mas um lobisomem em sua forma jovem, com olhos amarelos que brilhavam como brasas na escuridão. Seu pelo cinzento estava sujo de lama e sangue, uma pata presa em uma armadilha de ferro que rangia a cada movimento. O filhote tremia, seus dentes à mostra em um rosnado fraco, mais de dor que de ameaça. "Shh, pequeno", murmurou Lyra, estendendo a mão com cautela. Ela sabia dos riscos. Tocá-lo poderia atrair a alcateia, ou pior, os caçadores. Mas algo nela se quebrou ao vê-lo. Uma solidão compartilhada, uma vulnerabilidade que ecoava a dela própria. Seu próprio filho chutava dentro dela, como se sentisse a urgência. "Eu vou te ajudar", sussurrou, rasgando uma tira de seu vestido para enfaixar a pata ferida. O filhote a observou, seus olhos se suavizando de fúria para uma confiança hesitante. Foi então que o som de botas pesadas ecoou pela trilha. Lyra congelou. 3 caçadores emergiram da névoa, suas capas encharcadas e arcos prontos. O líder, um homem corpulento chamado Garrick, com uma cicatriz cruzando o rosto, sorriu ao vê-la. "Olha só, uma escrava fugitiva e um filhote de monstro. Vorath vai pagar bem por vocês dois." Lyra se colocou entre o filhote e os homens, seu corpo tremendo mas firme. A chuva escorria por seu rosto, misturando-se às lágrimas que ela não derramava. "Deixem-no ir",
disse. A voz rouca, mas resoluta. Ele é só uma criança. Garrick riu, erguendo o arco. A flecha com ponta de prata reluziu à luz fraca. Criança? São bestas, mulher. E você? Uma barriga inchada não te salva de ser cúmplice. Ele mirou no filhote, que se encolheu atrás dela. O pânico subiu como bile em sua garganta. Lyra pensou em seu filho, no futuro que sonhava para ele, livre das correntes, longe da crueldade de Vorath. Ela não era guerreira, não tinha poderes ancestrais ou maldições élficas. Era apenas uma escrava, marcada pela rejeição de uma família que a vendera como mercadoria, pelo trauma de noites em que se sentia indigna de amor. Mas naquele momento, algo despertou nela, uma fúria maternal, um eco de pertencimento que transcendia o medo. Não! Gritou ela, avançando um passo, posicionando-se diretamente na linha de tiro. Seu ventre protetor a ancorava, como se o filho dentro dela lhe desse forças. Atire em mim primeiro. Os caçadores hesitaram, surpresos pela ousadia. Garrick baixou ligeiramente o arco, os olhos estreitados. Você é louca? Sabe o que Vorath faz com escravos rebeldes? Lyra ergueu o queixo, a chuva lavando o suor e o terror de seu rosto. Eu sei o que é ser caçada como um animal. Esse filhote não fez nada além de nascer. Se você quer sangue, tome o meu, mas ele vive. O filhote rosnou baixinho atrás dela, como se entendesse. Na escuridão da floresta, olhos amarelos piscaram entre as árvores, sentinelas da alcateia observando. Garrick praguejou, mas a determinação nos olhos de Lyra o fez vacilar. A névoa engrossou, carregando um vento uivante que parecia sussurrar promessas antigas. Tratados de sangue, maldições despertas. Eudória guardava seus segredos, e naquela noite, o destino de uma escrava grávida entrelaçava-se com o de uma criatura proibida. Os caçadores recuaram um passo, mas Garrick ergueu o arco novamente, o dedo no gatilho. Então que seja assim, tola. A flecha voou, e o mundo de Lyra se tingiu de sombras. A flecha cortou o ar com um sibilo mortal, mas não encontrou seu alvo. Um vulto negro surgiu das sombras como um raio da floresta, colidindo contra Garrick, com uma força que ecoou como trovão. O caçador foi arremessado contra uma árvore, o arco se partindo em lascas de madeira úmida. Os outros dois homens gritaram, sacando adagas curvas, mas era tarde demais. Olhos dourados brilhavam na névoa, multiplicando-se entre os troncos retorcidos. A alcateia havia chegado. Lyra cambaleou, o impacto da adrenalina fazendo seu ventre contrair em dor aguda. O filhote rosnou ao seu lado, agora de pé apesar da pata ferida, os pelos eriçados em alerta. Ela caiu de joelhos na lama, as mãos protetoras sobre a barriga, o coração martelando como um tambor de guerra. Meu filho, murmurou, o pânico nublando sua visão. A chuva caía mais forte, transformando o chão em um pântano escorregadio, e o cheiro de sangue fresco se misturou ao de folhas apodrecidas. O líder da alcateia emergiu primeiro, uma figura imponente que se erguia como uma montanha viva. Alto, com ombros largos cobertos por uma capa tecida de peles escuras, ele tinha o rosto marcado por cicatrizes antigas que contavam histórias de batalhas sob luas cheias. Seus olhos, de um âmbar intenso, fixaram-se em Lyra por um instante, avaliando-a com uma mistura de suspeita e curiosidade primal. Era Thorn, o Alfa Eterno, descendente de uma linhagem amaldiçoada pelos elfos ancestrais, guardião dos tratados de sangue que ligavam sua alcateia às veias da terra. Sua presença exalava poder, um cheiro de musgo úmido e fúria contida como a própria floresta despertando. Requiem, humanos imundos, rosnou Thorn, sua voz grave reverberando como um uivo abafado. Seus caninos alongados reluziram à luz fraca e, em um piscar de olhos, ele se transformou parcialmente, garras estendendo-se das mãos, músculos inchando sob a pele. Os caçadores aterrorizados tropeçaram para trás. Garrick se levantou, cuspindo sangue, mas um lobo cinzento, um dos sentinelas, saltou sobre ele, cravando dentes no ombro. Gritos ecoaram, misturando-se ao rugido da tempestade, enquanto a alcateia o cercava,
sombras vivas prontas para o abate. Lyra observou tudo em um torpor, o corpo pesado pela exaustão. O filhote se encostou nela, lambendo sua mão com uma língua áspera, como se a agradecesse. Mas o mundo girava, a dor em sua barriga se intensificando em ondas que a faziam ofegar. Ela pensou em Vorat, no castelo de torres pontiagudas que se erguia como uma prisão de pedra no horizonte distante, suas muralhas ecoando as risadas cruéis da família que a tratara como lixo. Vendida aos 20 anos por uma mãe que a via como fardo, abusada por senhores que zombavam de sua fealdade comum, Lyra carregava cicatrizes invisíveis mais profundas que as marcas em sua pele. Seu amor fugaz, o pai de seu filho, havia prometido liberdade nas sombras da floresta, mas só deixara vazio e um bebê que chutava agora, como se sentisse o perigo iminente. Thorne virou-se para ela, os olhos suavizando ao notar o inchaço de sua gravidez. Você protegeu um dos nossos, disse ele, aproximando-se com passos cautelosos, como se temesse assustá-la. Sua voz era um ronco baixo, carregado de uma autoridade que fazia o ar vibrar. Ele estendeu a mão, grande e calejada, mas parou a meio caminho, respeitando o espaço dela. Por quê? Humanos não interferem na caça. Lyra ergueu o olhar, encontrando o dele. Havia algo ali, não só fúria, mas uma solidão antiga, como a de um rei exilado em seu próprio reino. Ele é uma criança, sussurrou ela, a voz trêmula, mas firme. Como o meu. Ninguém merece ser caçado por nascer diferente. Lágrimas se misturaram à chuva em seu rosto, lavando anos de rejeição. Ela se sentia indigna, uma escrava marcada pela vergonha de seu corpo inchado, pela fraqueza que Vorat explorara. Mas naquele momento, perante o Alfa, uma faísca de pertencimento acendeu em seu peito, um eco de aceitação que ela nunca conhecera. Thorne assentiu devagar, um gesto quase imperceptível. Ele se abaixou, envolvendo o filhote em seus braços com gentileza surpreendente. O pequeno lobisomem se aninhou contra ele, emitindo um gemido de alívio. Seu nome é Kael, murmurou o Alfa. Filho de uma matilha perdida nas montanhas geladas. Você o salvou de uma armadilha de prata. Isso não é pouca coisa. Seus olhos voltaram para Lyra, percorrendo seu corpo exausto, com uma intensidade que a fez corar apesar do frio. Havia tensão ali, uma atração primal que pulsava como o sangue em suas veias, misturando proteção e desejo proibido. Antes que ela pudesse responder, a dor a dominou. Lyra gritou, dobrando-se ao meio, as mãos apertando o ventre. "O bebê!" ofegou, o pânico a consumindo. Thorne agiu rápido, erguendo-a nos braços como se ela não pesasse nada. Seu toque era quente, contrastando com a chuva gelada, e por um instante, Lyra sentiu um arrepio que não era só de medo. Era o calor de um corpo forte, de uma presença que prometia abrigo em meio à tormenta. "A alcateia cuida dos seus", disse ele, carregando-a para as profundezas da floresta. Os sentinelas uivaram em uníssono, um coro que afastava os caçadores remanescentes. A névoa os envolveu como um manto protetor, e Lyra, semiconsciente, vislumbrou visões fugidias, ruínas élficas cobertas de era, um castelo escondido entre penhascos nevados, onde tochas tremeluziam como estrelas caídas. Tratados de sangue sussurravam em sua mente. Pactos ancestrais que ligavam humanos e lobisomens por veias compartilhadas, maldições que podiam ser quebradas por laços de lealdade. Quando acordou, estava em uma caverna aquecida por uma fogueira crepitante, o ar cheirando a ervas curativas e peles macias. O filhote, Kael, dormia ao seu lado, a pata enfaixada com tiras de couro. Thorne estava sentado na entrada, vigiando a noite, sua silhueta recortada contra a entrada enevoada. Ele se virou ao ouvi-la se mexer, os olhos encontrando os dela com uma profundidade que a desarmou. "Você está segura aqui", disse ele, aproximando-se, "mas Vorat virá atrás de você. Escravos fugidos são caçados como lobos." Sua mão tocou levemente sua testa, checando febre, e o gesto enviou um tremor por sua espinha. Uma conexão sutil, como se o sangue dele chamasse o dela, despertando memórias de poderes adormecidos. Lyra engoliu em seco,
o coração acelerado. Eu não tenho para onde ir. Meu filho. Ele precisa de um lar. As palavras saíram como uma confissão, revelando sua vulnerabilidade, o medo de ser indigna de amor, de transformar seu bebê em mais uma vítima das hierarquias cruéis de Eldória. Thorne hesitou, um conflito cruzando seu rosto marcado. Como alfa, ele carregava o peso de uma alcateia faminta, ameaçada por nobres como Vorath, que violavam os antigos pactos. Mas nela, via um reflexo de sua própria maldição, a solidão de um monstro ansiando por aceitação. Talvez, murmurou ele, o destino nos una mais do que pensamos. Um tratado de sangue pode ser forjado de novo. A fogueira dançava sombras em suas feições, e Lyra sentiu o puxão de algo proibido, uma atração que misturava medo e anseio, prometendo cura para feridas antigas. Mas lá fora o vento uivava, carregando o eco distante de cascos de cavalos. Os caçadores se reagrupavam. A noite ainda guardava perigos, e o laço entre escrava e alfa mal começara a se tecer. A caverna pulsava com o calor da fogueira, suas chamas laranja dançando sobre as paredes irregulares de pedra úmida, onde veias de quartzo reluziam como memórias congeladas na rocha. O ar era denso, impregnado pelo aroma terroso de musgo e ervas amassadas, misturado ao cheiro sutil de peles curtidas que forravam o chão como um ninho improvisado. Lyra se mexeu devagar, o corpo ainda dolorido pela fuga e pela contração que a havia derrubado. Seu ventre, arredondado e pesado, repousava contra as coxas, e o bebê dentro dela se aquietara, como se sentisse a trégua momentânea. Mas o sono não vinha fácil. Seus olhos vermelhos de exaustão fixavam-se em Thorne, que permanecia na entrada. Uma silhueta imponente contra a névoa que se infiltrava como dedos espectrais. Ele não dormia. Como alfa, o sono era um luxo raro, roubado pelas visões da lua que o chamavam para patrulhas eternas. Seus músculos, tensos sob a capa esfarrapada, traíam a vigilância de um predador acuado. Eldória não perdoava fraquezas. Os tratados de sangue, aqueles pergaminhos élficos selados com veias ancestrais, haviam sido rasgados por gerações de nobres gananciosos como Vorath. Thorne carregava o peso disso tudo. A maldição que o prendia à forma bestial nas noites de plenilúnio, o trauma de perder sua companheira para uma armadilha de prata anos atrás, deixando-o com uma alcateia fragmentada e um coração endurecido como as montanhas geladas que circundavam seu território. Ele ansiava por pertencimento, mas o medo de se tornar o monstro que os humanos temiam o isolava, transformando o desejo em uma ferida aberta. Você treme, murmurou ele, virando-se para ela. Seus olhos âmbar capturaram a luz do fogo, brilhando com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ele se aproximou, os passos silenciosos como os de uma sombra, e ajoelhou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Sua mão pairou sobre o braço de Lyra, hesitante, como se tocá-la pudesse despertar algo proibido, um laço de sangue que os antigos tomes descreviam como perigoso, capaz de misturar essências humanas e lupinas em um pacto irreversível. É o frio. Ou o medo, confessou Lyra, a voz baixa e rouca, ecoando as cicatrizes de sua alma. Ela puxou o cobertor de pele sobre os ombros, sentindo o tecido áspero roçar sua pele marcada por anos de servidão. Vorath a havia tratado como um objeto, zombando de sua beleza comum, de seu corpo que agora carregava vida, apesar das humilhações. A rejeição de sua família, vendida como uma carga indesejada aos 20 anos, ainda doía como uma ferida infeccionada, alimentando a dúvida de que era digna de algo além da dor. Mas ali, na presença de Thorne, algo se agitava. Uma faísca de aceitação, como se o alfa visse além das correntes invisíveis que a prendiam. Thorne assentiu, seus dedos finalmente tocando o dela. Um gesto leve que enviou um calor inesperado por sua espinha. O medo é um inimigo pior que qualquer caçador. Eu sei disso. Ele pausou, os olhos baixando para o filhote Kyle, que dormia encolhido ao lado dela, o peito subindo e descendo em um ritmo calmo. Você arriscou tudo por ele. Por quê? Humanos nos veem como pragas, amaldiçoadas pela lua élfica para devorar vilarejos.
Lyra engoliu em seco, as memórias inundando-a como a chuva que ainda gotejava lá fora. Porque eu sei o que é ser uma praga aos olhos dos outros. Minha mãe me vendeu para Vorath, como se eu fosse nada. Ele me usou, me quebrou, e agora esse filho que carrego é tudo o que me resta de dignidade. Lágrimas quentes traçaram caminhos em suas bochechas, e ela as enxugou com raiva, odiando a fraqueza que exibia. Eu vejo em Kyle o que poderia acontecer ao meu bebê. Caçado, rejeitado por ser diferente. Não deixarei isso acontecer. A confissão pairou no ar, tecendo uma ponte frágil entre eles. Thorne sentiu o puxão primal, o instinto lupino que o urgia a proteger os vulneráveis da alcateia. Mas havia mais. Uma atração sensual, sutil como o perfume de flores noturnas na floresta, que fazia seu sangue ferver. Ele imaginava traçá-la com toques gentis, curando as marcas de Vorath, com a força de sua linhagem eterna, mas o medo de contaminá-la com sua maldição o continha. Nossa maldição vem de um pacto antigo, explicou ele, a voz um ronco baixo que vibrava em seu peito. Elfos ancestrais amaldiçoaram nossos antepassados por trair um tratado de sangue. Agora transformamo-nos sob a lua e nossa memória é ligada à terra. Visões de batalhas passadas nos assombram como fantasmas, mas alguns dizem que um laço humano pode quebrar isso, despertando poderes adormecidos. Antes que Lyra pudesse responder, um uivo distante cortou a noite, seguido pelo trovejar de cascos ecoando pelas colinas. Os caçadores de Vorath, reforçados talvez uma dúzia agora, se aproximavam, suas tochas piscando como olhos malignos na névoa. A caverna tremeu levemente, como se a floresta sentisse a ameaça, e folhas secas rodopiaram na entrada. Thorne se ergueu de um salto, os músculos tensionando-se em uma transformação parcial, presas alongadas, garras emergindo das unhas. Eles vieram por você. Vorath não tolera perdas. Lyra se levantou com esforço, o pânico apertando seu peito, mas uma determinação feroz a impulsionava. Ela pegou Kyle no colo, o filhote acordando com um ganido ansioso, e seguiu Thorne para as profundezas da caverna. Eu não fugirei para sempre. Ele vai me encontrar e meu filho... Sua voz falhou. O trauma de abusos passados ressurgindo. As noites em que Vorath a trancara em masmorras úmidas, rindo de sua indignidade para gerar herdeiros. Thorne parou em uma câmara interna, onde uma fenda na rocha levava a túneis escondidos, esculpidos pela natureza como veias de um corpo vivo. Ele se virou para ela, os olhos flamejantes. Então lute ao meu lado. A alcateia precisa de aliados, não de presas. Ele estendeu a mão novamente, e desta vez Lyra a tomou, sentindo um formigamento sobrenatural percorrer sua pele, como se o sangue dele chamasse o dela, despertando uma visão fugidia. Um espelho antigo em ruínas élficas, refletindo não sua fraqueza, mas uma força latente, um poder de mãe que ecoava os rituais de transformação lupina. Eles emergiram em uma clareira oculta, cercada por árvores ancestrais cujos troncos retorcidos formavam arcos góticos naturais, como as colunas de um castelo esquecido. A chuva havia parado, deixando o ar fresco e carregado de ozônio, e a lua crescente banhava tudo em prata pálida. A alcateia os esperava, meia dúzia de lobisomens em formas híbridas, olhos amarelos reluzindo em alerta. Kyle latiu baixinho, juntando-se a eles, enquanto Thorne uivava um comando, organizando a defesa. Os caçadores irromperam na borda da clareira, Garrick à frente, agora com uma cicatriz fresca no ombro enfaixado. A escrava e o alfa, peguem a barriga primeiro. Vorath quer ela viva para o castigo, gritou ele, erguendo uma besta carregada com dardos de prata. Lyra se posicionou ao lado de Thorne, o coração disparado, mas o toque dele em seu ombro a ancorava. Não sozinha, sussurrou ele, e em um instante a alcateia atacou. Garras rasgaram o ar, uivos misturaram-se a gritos humanos, e o cheiro de sangue fresco encheu a noite. Lyra protegeu Kyle, desviando de uma flecha perdida que cravou-se em uma árvore próxima, fumegando com veneno. Seu ventre contraiu novamente, uma dor aguda que a fez gemer, mas ela mordeu o lábio, recusando-se a cair.
Thorne derrubou 2 caçadores com um salto feroz. Seu corpo uma máquina de fúria controlada, mas seus olhos voltavam para ela a cada momento, uma promessa silenciosa de proteção. Na confusão, Garrick avançou, mirando Lyra com uma adaga curva. Você é minha agora, tola. Mas Thorne foi mais rápido, interceptando o golpe e arremessando o homem contra as raízes. O impacto ecoou, e Garrick caiu inerte. A batalha inclinou-se a favor da alcateia, os sobreviventes fugindo para a névoa, deixando para trás corpos e o eco de sua derrota. Ofegante, Thorne retornou a Lyra, limpando o sangue das garras. Eles voltarão com mais, mas você lutou como uma de nós. Ela sorriu fracamente, exausta, mas transformada. O toque dele agora uma âncora contra o vazio. Talvez eu seja. Talvez esse laço de sangue nos salve a todos. A lua testemunhava, e nas sombras da floresta, um ritual antigo começava a se despertar. Um pacto de amor proibido, tecendo destinos em meio à escuridão de Eldória. Mas o vento carregava o cheiro de fumaça distante. O castelo de Vorath se preparava para a guerra. A clareira ainda ecoava os resquícios da batalha, o ar pesado com o fedor metálico de sangue e o crepitar de folhas úmidas pisoteadas. A lua crescente pairava alta, sua luz prateada filtrando-se através das copas retorcidas das árvores ancestrais, pintando sombras alongadas que dançavam como espectros relutantes. Corpos de caçadores jaziam espalhados, suas armaduras amassadas e flechas de prata quebradas, cravadas na terra fétida. A alcateia, ofegante e vitoriosa, lambia feridas superficiais, seus olhos amarelos brilhando com uma mistura de alívio e fúria latente. Kyle, o filhote, tremia ao lado de Lyra, seu pelo cinzento salpicado de lama e gotas de sangue alheio, mas a pata enfaixada suportara o caos. Lyra apoiou-se em uma árvore nodosa, o tronco áspero mordendo sua palma suada, enquanto ondas de dor reverberavam em seu ventre. O bebê chutava com vigor, como se celebrasse a sobrevivência ou pressentisse o perigo que ainda rondava. Seu vestido rasgado colava-se à pele revelando cicatrizes antigas, marcas de chicotes e unhas cruéis de Vorath, lembretes de noites em que se sentira menos que humana, indigna de qualquer toque além da violência. Mas agora, com Thorne ao seu lado, algo mudava. O alfa limpava as garras ensanguentadas em uma folha larga, seu peito largo arfando, músculos definidos reluzindo sob a luz lunar como uma estátua viva esculpida pela floresta. Você não deveria ter se exposto assim, murmurou ele, aproximando-se com passos cautelosos, os olhos âmbar fixos nos dela. Sua voz era um ronco grave, carregado de preocupação primal que contrastava com a ferocidade de momentos antes. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou seu ombro, o calor de sua palma infiltrando-se através do tecido fino, enviando um arrepio que não era só de frio. Uma humana grávida no meio de garras e presas. Poderia ter sido o fim. Lyra ergueu o queixo, encontrando seu olhar apesar da exaustão que pesava em seus ossos. Eu não podia ficar parada, não quando eles miravam em Kyle, ou em mim. Sua voz tremia, ecoando o trauma que a consumia, as memórias de ser arrastada pelas masmorras do castelo de Vorath, trancada em celas úmidas onde ratos roíam as sombras de sua sanidade. Vendida como uma mercadoria defeituosa, abusada por um homem que zombava de sua fraqueza feminina, ela aprendera a odiar o próprio corpo, inchado agora não só pela gravidez, mas pela vergonha acumulada. Meu filho não nascerá em correntes, nem eu aguento mais ser a presa. Thorne assentiu devagar, um gesto que revelava rachaduras em sua armadura de alfa. Ele se abaixou ao nível dela, o cheiro de terra e fúria selvagem envolvendo-a como um manto protetor. Você luta como se carregasse o sangue da alcateia. Talvez os antigos tomes não mintam. Humanos e lobisomens, unidos por veias compartilhadas, podem despertar o que está adormecido. Seus dedos traçaram levemente o braço dela, um toque que acendeu faíscas sensuais em sua pele, misturando conforto e desejo proibido. Ele ansiava por mais, por traçar as curvas de seu corpo marcado, curar as feridas com a força de sua linhagem eterna, mas o medo de sua maldição o continha. A transformação lunar
que o tornava monstro, ecoando sua própria rejeição pela companheira perdida, assassinada por caçadores que o viam como aberração. Antes que pudesse prosseguir, um gemido baixo veio de Kael, que se encolheu contra as pernas de Lyra. O filhote ergueu a cabeça, os olhos amarelos dilatados, como se visse algo além da clareira. A alcateia se agitou, uivos abafados ecoando entre as árvores, e Thorne se ergueu, as presas alongadas, reluzindo. Eles sentem uma visão. A maldição élfica desperta. Ele puxou Lyra para mais perto. Seu corpo um escudo vivo, enquanto o ar ao redor deles pareceu pulsar. A névoa se adensou, carregando sussurros ancestrais, fragmentos de tratados de sangue, pergaminhos élficos selados com veias que ligavam a terra aos corações dos proscritos. De repente, o mundo de Lyra girou. Uma visão a invadiu, como se o toque de Thorne abrisse uma fenda em sua mente. Ela se viu em ruínas élficas escondidas nas montanhas geladas, um espelho antigo de obsidiana, refletindo não sua figura exausta, mas uma mulher radiante, com olhos flamejantes e mãos que teciam vinhas de prata. Seu ventre brilhava, o bebê dentro dela pulsando com uma luz lupina, simbolizando um pacto desperto. Sangue humano misturado ao eterno, quebrando maldições através de amor maternal. Mas a visão escureceu. Vorath, em seu castelo de torres pontiagudas, erguia um artefato amaldiçoado, uma tocha de ossos que invocava sombras para caçar os impuros. O patriarca ria, seus olhos frios prometendo vingança, ecoando o abuso que infligira a ela, noites de humilhação onde a forçava a se curvar, sussurrando que era indigna de herdeiros de liberdade. Lyra ofegou voltando à realidade com um grito abafado, as mãos apertando o ventre. Eu vi. Um espelho. Meu filho. Ele carrega algo de vocês. E Vorath. Ele vem com uma maldição antiga. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, misturando-se ao suor, enquanto o pânico de sua inadequação a sufocava. Eu não sou forte o suficiente. Sou só uma escrava quebrada, marcada pela rejeição. Como posso proteger isso tudo? Thorne a envolveu em seus braços, o abraço firme, mas gentil, seu coração batendo contra o dela, como um tambor de guerra compartilhado. Você é mais que isso. Sua coragem salvou Kael, uniu nossa alcateia contra a escuridão. A maldição nos prende, mas laços como o nosso a desafiam. Seus lábios roçaram sua testa. Um beijo casto que acendeu chamas sensuais em seu ventre, uma tensão que prometia cura, o calor de um alfa que via nela não fraqueza, mas uma rainha desperta. Ele a ergueu com facilidade, carregando-a de volta para a caverna, enquanto a alcateia formava um círculo protetor, uivando promessas de lealdade. Dentro da câmara aquecida, ele a deitou sobre peles macias, as chamas da fogueira dançando em seus olhos, enquanto preparava uma infusão de ervas curativas, raízes da floresta que acalmavam dores e visões. Beba, ordenou suavemente, ajudando-a a erguer a caneca de chifre. O líquido quente desceu por sua garganta, aliviando as contrações, mas também despertando uma conexão mais profunda. O sangue de Lyra pareceu responder ao dele, um formigamento sutil que a fez corar, imaginando toques mais íntimos, uma união que transcendia o proibido. Por que me ajuda? Perguntou ela, a voz vulnerável, recuando anos de solidão. Vocês poderiam me entregar a Vorath, ganhar uma trégua. Thorne sentou-se ao seu lado, sua mão cobrindo a dela sobre o ventre. Porque em você vejo o reflexo da minha maldição. Perdi minha companheira para a prata dos caçadores, e desde então carrego o peso de ser o monstro que eles descrevem. Mas você me faz questionar isso. Talvez o poder não esteja na besta, mas no laço que nos transforma. Seus olhos se suavizaram, uma vulnerabilidade rara brilhando ali, e ele inclinou-se, seus lábios capturando os dela em um beijo hesitante, cheio de anseio reprimido. Foi um pacto silencioso, selado não com sangue, mas com o pulsar de corações feridos. O beijo se aprofundou, mãos explorando com ternura as curvas de Lyra, curando toques onde Vorath deixara dor,
Mas o momento foi interrompido por um rugido distante. O trovejar de uma horda se aproximando, tochas iluminando o horizonte como estrelas caídas. Vorath marchava com reforços, violando os últimos resquícios de tratados antigos, sua fúria prometendo um confronto que testaria não só garras e flechas, mas as profundezas da alma de Lyra e Thorn. A alcateia se preparava, e no ar pairava o cheiro de tempestade iminente, tecendo destinos em uma tapeçaria de sangue e redenção. A fogueira crepitava baixinho na caverna, suas chamas lançando sombras tremulantes nas paredes úmidas, como fantasmas de batalhas antigas que se recusavam a morrer. O ar estava carregado de tensão, um misto de ervas curativas e o cheiro metálico de sangue fresco que ainda pairava do confronto na clareira. Lyra sentia o calor do corpo de Thorn pressionado contra o dela, o beijo interrompido deixando um vazio ardente em seus lábios. Seu coração martelava, ecoando o pulsar do bebê em seu ventre, que agora se agitava inquieto, como se pressentisse a tempestade que se aproximava. O toque dele, forte e protetor, despertava algo profundo, um anseio por aceitação que ela nunca ousara sonhar, misturado ao medo de que sua fraqueza o condenasse. Thorn se afastou devagar, os olhos âmbar flamejando com uma mistura de desejo e urgência. Não agora, murmurou ele, a voz rouca como o vento nas montanhas geladas. Seus dedos traçaram o contorno de seu rosto, um gesto que acalmava as cicatrizes invisíveis de anos de humilhação. Vorath está perto. Seu exército viola os tratados élficos, invocando maldições que nem nossa alcateia pode ignorar. Ele se ergueu, os músculos tensionando-se sob a pele marcada por garras antigas, e uivou um chamado baixo que reverberou pelos túneis. A alcateia respondeu de imediato, formas híbridas emergindo das sombras. Lobos cinzentos com presas reluzentes, sentinelas leais cujos olhos brilhavam com fúria primal. Lyra se levantou com esforço, o ventre pesado a ancorando ao chão como uma âncora de ferro. Kael se encostou em sua perna, o filhote agora mais confiante, lambendo sua mão com uma gratidão silenciosa. Eu vou com vocês, disse ela, a voz firme apesar do tremor. As visões ainda ecoavam em sua mente. O espelho de obsidiana refletindo uma versão dela mesma que não reconhecia, forte e luminosa, tecendo vinhas de prata ao redor de seu filho. Mas o trauma a assaltava. Memórias de Vorath arrastando-a pelas masmorras do castelo, suas mãos cruéis apertando sua pele, sussurrando que ela era indigna, uma escrava cujas curvas inchadas só serviam para gerar herdeiros descartáveis. Não posso me esconder. Meu filho carrega esse laço. Eu sinto. Thorn hesitou, o conflito cruzando seu rosto como uma sombra lunar. Como alfa, ele carregava o peso de uma maldição que o transformava em besta, revivendo a perda de sua companheira em noites de lua cheia, onde o sangue dos caçadores manchava suas garras. Ele ansiava por protegê-la, por forjar um pacto de sangue que os unisse além das fronteiras humanas e lupinas, mas o medo de perdê-la o paralisava. Você não é mais uma presa, respondeu ele, estendendo a mão, mas fique atrás de mim. A batalha testará nossas almas. Seus dedos entrelaçaram os dela, que um formigamento sobrenatural subiu por sua espinha. O sangue chamando sangue, despertando ecos de rituais ancestrais, onde humanos e lobisomens selavam alianças com veias expostas, quebrando maldições através de amor proibido. Eles saíram da caverna para a noite enevoada. A floresta proibida agora, um labirinto vivo de troncos retorcidos e raízes que se erguiam como sentinelas góticas. A lua crescente banhava tudo em prata fria, e o vento uivava carregando o trovejar distante de cascos e gritos de guerra. A alcateia formou um semicírculo na borda de uma ravina estreita, onde penhascos nevados flanqueavam o caminho, suas faces escarpadas refletindo a luz como espelhos quebrados de um palácio élfico em ruínas. Thorn posicionou Lyra no centro, ao lado de Kael, enquanto os sentinelas se agachavam, garras cravadas na terra úmida. O exército de Vorath surgiu da névoa como uma horda sombria, cavaleiros em armaduras enegrecidas, arqueiros com flechas de prata reluzente, e ao centro, o patriarca montado em um garanhão negro,
Sua capa bordada com símbolos de ossos entrelaçados. O artefato amaldiçoado que Lyra vira em sua visão. Uma tocha de veias petrificadas que invocava sombras devoradoras. Vorath era uma figura imponente, de barba grisalha e olhos frios como o aço de suas masmorras. Mas sua presença exalava podridão, o cheiro de vinho azedo e crueldade acumulada. A escrava traidora e o alfa selvagem, berrou ele, sua voz ecoando pelas colinas. Entregue a besta, ou eu queimo esta floresta até as raízes élficas. Lyra sentiu o pânico subir como bile, o ventre contraindo em dor aguda. Vorath a avistou e um sorriso sádico curvou seus lábios. Lyra, sua vadia ingrata. Fugiu com a barriga inchada, achando que pode escapar. Seu filho será meu. Uma mercadoria para os nobres do sul como você foi para mim. As palavras cortaram como chicotes, reabrindo feridas. As noites em que ele a forçava contra as paredes úmidas do castelo, zombando de sua fealdade comum, de seu corpo que ele usava e descartava. Ela apertou as mãos sobre a barriga, lágrimas quentes escorrendo, mas o toque de Thorn em seu ombro a ancorou. Ele mente, sussurrou o alfa, sua respiração quente em sua orelha. Você é digna demais. Lute por isso. A batalha explodiu como uma tempestade. A alcateia atacou primeiro, lobos saltando das sombras com uivos que faziam o ar vibrar. Thorn liderou a carga, sua forma parcial, meio homem, meio besta, derrubando o primeiro cavaleiro com um golpe de garras que rasgou armadura e carne. Sangue jorrou, tingindo a neve suja de vermelho, e o cheiro metálico misturou-se ao ozônio da magia despertada. Lyra protegeu Kael, desviando de uma flecha que cravou-se no chão ao seu lado, fumegando com veneno. Seu coração disparava, o trauma a paralisando por um instante. Ela se viu de volta ao castelo, acorrentada, sentindo-se indigna de liberdade. Mas o bebê chutou forte e uma visão fugidia a invadiu novamente. O espelho élfico, agora mostrando Thorn ao seu lado, seu sangue se fundindo em um ritual de vinhas prateadas, simbolizando aceitação e poder compartilhado. Vorath avançou, erguendo a tocha amaldiçoada. Chamas negras irromperam dela, sombras serpenteantes que se esticaram como garras vivas, envolvendo 2 sentinelas da alcateia. Os lobisomens uivaram de agonia, suas formas se contorcendo, enquanto a maldição élfica invertida os consumia. Um eco dos tratados rompidos, onde sangue ancestral virava veneno. Vocês são monstros! Gritou Vorath, galopando para Lyra. E você, escrava, voltará para minhas correntes. Thorn interceptou o cavalo com um rugido, arremessando o animal para o lado e enfrentando o patriarca. Garras contra a espada. Eles colidiram em uma dança mortal, o alfa sangrando de um corte no ombro, mas sua fúria primal prevalecendo. Lyra, impulsionada por uma força nova, pegou uma flecha caída e a cravou na perna de um arqueiro que mirava Kael. O homem caiu gritando e o filhote latiu em aprovação, correndo para morder o tendão de outro inimigo. A dor em seu ventre se intensificou, ondas que a faziam ofegar, mas ela se ergueu gritando, "Parem, isso acaba agora!" Vorath riu desviando um golpe de Thorn e mirando nela com a tocha. As sombras se estenderam, roçando sua pele como dedos gelados, evocando memórias de abuso, o patriarca a arrastando pelos cabelos, forçando-a a se curvar em submissão. Mas Thorn saltou, bloqueando o ataque e cravando presas no braço de Vorath. O homem urrou, a tocha caindo e se apagando na lama, libertando os sentinelas enfeitiçados. A alcateia contra-atacou com fúria renovada, derrubando os últimos cavaleiros em uma carnificina de garras e uivos. Ofegante, Vorath recuou, montando um cavalo sobrevivente. Isso não termina aqui, Alfa. A maldição élfica os consumirá, e sua escrava será minha rainha quebrada. Ele fugiu para a névoa, deixando corpos e o eco de sua ameaça. Thorn caiu de joelhos ao lado de Lyra, o sangue escorrendo de feridas frescas, mas seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que transcendia a dor. Você despertou algo em mim, confessou ele, puxando-a para um abraço. Seus lábios se encontraram novamente. Um beijo urgente cheio de promessas.
cura para traumas, um pacto de sangue que os unia contra a escuridão. Mas enquanto a alcateia lambia feridas, um tremor sacudiu a terra. Visões coletivas assaltaram todos. O castelo de Vorat, agora um vórtice de sombras, invocando uma horda maior, alimentada por um tomo ancestral que prometia o fim dos lobisomens. Lyra apertou o ventre, sentindo o bebê pulsar com luz interna, um poder desperto que a aterrorizava e fortalecia. A guerra verdadeira começava, e seu coração, outrora acorrentado pela rejeição, agora batia em uníssono com o de Thorn, um laço que testaria imortalidade e mortalidade em uma dança de amor e sacrifício. A névoa engrossou, carregando o sussurro de maldições quebradas, e Eldoria se preparava para o julgamento final. A névoa da ravina se adensava como um sudário vivo, envolvendo a alcateia em um abraço espectral que carregava o sussurro de maldições élficas antigas. O chão, encharcado de sangue e lama, tremia sob os pés de Lyra, ecoando o pulsar frenético em seu ventre. A lua crescente pairava como uma sentinela prateada, iluminando os corpos caídos dos caçadores, armaduras retorcidas, flechas de prata quebradas como ossos de um banquete macabro. Thorn a segurava firme, seu corpo quente e ensanguentado pressionado contra o dela, o beijo interrompido ainda queimando em seus lábios como uma marca de pacto. Mas o tremor da terra não era apenas resquício da batalha. Era um chamado ancestral, despertando as veias da floresta que ligavam sangue humano e lupino em uma teia de destino inevitável. Ele fugiu, mas o tomo. Eu sinto sua fúria se espalhando, murmurou Thorn, os olhos âmbar varrendo o horizonte enevoado. Sua respiração era pesada, feridas frescas no ombro jorrando gotas vermelhas que pingavam na neve suja, simbolizando o preço de sua proteção. Como alfa, ele carregava o fardo de uma linhagem amaldiçoada. Visões de luas cheias, onde se transformava em besta, revivendo a morte de sua companheira, uma perda que o isolara em uma fortaleza de solidão, como o castelo escondido nas montanhas geladas que refletia sua alma fragmentada. Mas em Lyra via redenção, uma humana que desafiava o medo, despertando nele o desejo de um laço que transcendesse a maldição. Lyra apertou as mãos sobre a barriga, o bebê chutando com uma força que a fazia ofegar. A visão coletiva ainda ecoava em sua mente. O tomo ancestral nas mãos de Vorat, um artefato de couro negro entrelaçado com veias petrificadas, invocando sombras que devoravam a essência dos lobisomens, rompendo os tratados de sangue élficos selados séculos atrás. Meu filho, ele é a chave, sussurrou ela, a voz trêmula de terror e maravilha. O trauma a assaltava como ondas. As noites no castelo de Vorat, onde ele a trancava em masmorras úmidas, zombando de seu corpo inchado como uma aberração indigna, forçando-a a se curvar em submissão enquanto sussurrava que sua gravidez era uma maldição, não uma bênção. Ela se sentia uma monstruosidade, rejeitada pela família que a vendera aos 20 anos, ansiando por pertencimento em um mundo de hierarquias cruéis. Mas o toque de Thorn a ancorava, um calor primal que curava as rachaduras de sua alma. Kyle rosnou baixinho ao seu lado, o filhote agora erguendo-se com patas firmes, como se o laço com Lyra o fortalecesse. A alcateia se reuniu ao redor, sentinelas híbridos lambendo feridas, seus uivos abafados formando um coro de lealdade. O castelo dele é uma fortaleza de sombras, disse Thorn, traçando um mapa invisível no ar com o dedo ensanguentado. Lá, o tomo desperta o pior das maldições. Imortalidade torcida em prisão eterna. Vorat quer usá-lo para escravizar todos, humanos e lobos, em um reino de sangue coagulado. Seus olhos encontraram os dela, uma intensidade sensual pulsando ali, misturando proteção e anseio. Mas você carrega o contrapeso. Seu sangue misturado ao nosso pode quebrar isso. Lyra hesitou, o dilema moral a consumindo. Aceitar o pacto significava abraçar o sobrenatural, arriscar a mortalidade de seu filho por uma imortalidade incerta, transformando-se em algo além de humana. E se eu falhar? Sou só uma escrava, marcada pela fraqueza. Vorat me quebrou. Como posso enfrentar um rei de sombras?
Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, lavando a vergonha de anos de body shaming, de se sentir unworthiness em um corpo que carregava vida apesar da dor. Thorne a puxou para si, seus lábios roçando sua orelha em um sussurro rouco. Você já enfrentou. Sua coragem desperta o ritual, o sangue como conexão, memória tecida em veias. Ele cortou a palma com uma garra, estendendo a mão aberta, o sangue vermelho brilhando à luz lunar. Una-se a mim. Não como escrava, mas como igual. O amor quebra maldições, não as forja. O ar vibrou com magia sutil, a floresta respondendo. Vinhas prateadas emergiram do solo, entrelaçando seus pulsos em um ritual improvisado, simbolizando o pacto ancestral. Lyra cortou sua própria palma com uma lasca de prata caída, pressionando contra a dele. Uma visão os invadiu coletivamente. Um espelho élfico em ruínas, refletindo não monstros, mas almas entrelaçadas. Lyra radiante, seu ventre pulsando com luz lupina, Thorne livre da besta interior, sua alcateia unida em uma corte eterna de aceitação. O sangue se misturou, um formigamento quente subindo por suas veias, despertando poderes adormecidos, nela uma força maternal que tecia proteções naturais. Nele, uma clareza que dissipava as sombras da lua. Eles marcharam para o castelo de Vorath ao amanhecer. A alcateia, uma matilha sombria serpenteando pelas colinas nevadas. O forte se erguia como uma fortaleza gótica. Torres pontiagudas perfurando nuvens carregadas de tormenta. Muralhas de pedra cinzenta ecoando risadas cruéis do passado. Tempestades rugiam, neve caindo como confetes de um funeral iminente, que o ar cheirava a ozônio e podridão, o tomo invocando sua horda de sombras devoradoras. Vorath os esperava no salão principal, uma câmara vasta com espelhos rachados que distorciam a realidade, refletindo sua alma corrupta. Um rei solitário, obcecado por controle, tendo abusado de Lyra para preencher o vazio de sua linhagem estéril. Vocês vêm mendigar? Zombou ele, erguendo o tomo aberto. Páginas amareladas pulsando com veias negras. Sombras se ergueram como serpentes, atacando a alcateia com garras etéreas que sugavam memórias e força. A batalha final explodiu em caos gótico. Thorne colidiu com Vorath, garras rasgando o ar enquanto o patriarca brandia a tocha revivida, chamas negras lambendo sua pele. Lyra, impulsionada pelo pacto, invocou vinhas prateadas que enredaram as sombras, seu ventre brilhando como um farol. Você me quebrou, mas não me define, gritou ela, confrontando o abusador pela primeira vez, o trauma se transformando em fúria curadora. Kael e os sentinelas flanquearam, mordendo tendões sombrios, enquanto Thorne desarmava Vorath com um rugido primal. O patriarca caiu de joelhos, o tomo escorregando de suas mãos. Imortalidade. Eu poderia ter dado, ofegou ele, mas Lyra pisou no artefato, o sangue do pacto infiltrando as páginas. Uma explosão de luz élfica irrompeu, dissolvendo as maldições, tratados restaurados, sombras evaporando como névoa ao sol. Vorath se contorceu, sua essência sugada pelo próprio tomo, um sacrifício poético para sua ganância. A alcateia uivou em vitória, o castelo tremendo enquanto vinhas prateadas o reclamavam, transformando-o em uma fortaleza de luz e sombra equilibrada. Thorne abraçou Lyra, seus lábios se fundindo em um beijo profundo, sensual, selando o amor que curara feridas. Escolha a imortalidade conosco, sussurrou ele, ou a mortalidade ao meu lado. O laço nos une de qualquer forma. Lyra sorriu, tocando o ventre onde o bebê chutava em paz. Mortalidade, mas com você, pertencimento verdadeiro. Nas montanhas geladas, uma nova corte nascia, lobos e humanos entrelaçados, monstros transformados por amor, coragem e autoaceitação. A lua testemunhava, e Eldória sussurrava promessas de redenção eterna.